Uma boa noite a todos os amigos. É um prazer, uma alegria estarmos juntos nas nossas plataformas digitais. É um prazer recebê-los na casa de Zico Horta, mesmo que virtualmente. Porém, estamos aqui trazendo sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo que possa alegrar nossos corações. E hoje nós traremos uma mensagem muito bonita e uma mensagem muito positiva do nosso Mestre Jesus, trazido pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. E nós vamos extrair do capítulo 8 a mensagem de hoje, cujo título é Bom Ânimo. Nós estamos passando por um período de provações, onde estamos agora nos voltando para dentro de nós, né? E buscando o autoconhecimento para que a gente consiga se aperfeiçoar cada vez mais e se elevar cada vez mais. Então essas palavras ajudam muito, essas palavras nos motivam, essas palavras nos consolam, essas palavras nos fazem querer sermos melhores. E o título, como eu falei, é Bom Ânimo. E Jesus vem dar uma injeção de bom ânimo em Bartolomeu. Bom, para quem não conhece, Bartolomeu foi um dos discípulos mais dedicados do Cristo. Ele estava sempre junto ao Cristo, empregava todas as suas possibilidades junto do Mestre em suas pregações, onde eles iniciaram no próximo ao Tiberíades, né? Porém, Bartolomeu, apesar de ser um discípulo do Cristo, apesar de segui-lo, estar sempre com ele, ele era triste. Ele tinha uma tristeza profunda dentro de si. E por diversas vezes, Jesus o pegava meditando, numa meditação dolorosa, sabe, bem profunda. E um certo dia, todos estavam na casa de Simão Pedro, e Simão Pedro com seus familiares estavam ocupados com seus afazeres, e Jesus observou que Bartolomeu estava nessa meditação profunda, né? E ele se aproximou. Quando Jesus se aproximou, Bartolomeu, tocado pelo magnetismo de Jesus, abriu o seu espírito, né? E deixou que o seu espírito falasse ao mestre sobre as suas dores, suas angústias, suas aflições, como nós fazemos muitas vezes com um amigo nosso ou mesmo com Deus, nos nossos momentos de oração, de prece, não é verdade? E aí a gente tem um diálogo brilhante, um diálogo que serve para todos nós no dia de hoje, um diálogo motivador, porque Jesus foi o grande psicólogo, o maior psicólogo de todos os tempos. E além de tudo, ele motivava, né, as pessoas. E aí, Bartolomeu começa assim: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera o coração, além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Muitas das vezes nós também chegamos a pensar dessa forma, né? Sobre a Terra, sobre a nossa situação, sobre como vivemos, né, aqui no planeta, como encarnados. É um olhar mesmo de quem está encarnado, né? E aí a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas, né? Bartolomeu então chora, se emociona ao falar das suas dores, das suas aflições, da sua amargura. E Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade, como sempre o mestre sereno, né? A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha, meus irmãos, que palavra de consolo que o Mestre nos trouxe. Isso nos dá conforto ao coração, sabermos que poderemos partilhar dessa felicidade no mundo, do reino dele aqui no mundo. E ele continua: o Evangelho terá de florescer primeiramente nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e de confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. É o que nós falamos sempre, né? É o que os palestrantes falam quando vão nos transmitir os conhecimentos, né, do Evangelho. Que a gente possa carregar a doutrina dentro do coração. Não é verdade? É isso que o Cristo espera de nós, porque aí nos transformaremos de verdade, em verdadeiros espíritas, em verdadeiros cristãos. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias, para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas em desesperadas imprecações. São blasfêmias, maldições, né? E amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta interessante, e a resposta é fantástica. Não poderia ser menos, né? Vinda de Jesus. Quer dizer, o Bartolomeu ele diz que os esclarecimentos eles desfazem aqueles pesares, né? Que ele sentia. Mas ele pergunta se nós temos que ser essa fortaleza permanente, se o Evangelho do Cristo exige de nós que sejamos fortes o tempo todo. O que nos obriga a sermos fortes é essa pergunta, né? O Evangelho nos obriga a sermos fortes o tempo todo? E Jesus vem dar uma resposta assim impressionante. Ele diz: a verdade não exige, transforma. Olha, que interessante, né? Então a verdade ela não exige, ela transforma. Quando a gente tem a verdade dentro da gente, ela nos liberta, né? Como diz o ditado, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Essa frase foi muito bonita e marcante, né? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Para que a gente se desesperar sabendo que as realidades que nos esperam são muito melhores, né? Ó, gloriosa eternidade com o Pai. O porvir, a gente sabe que as realidades que nos esperam são melhores, são gloriosas. Então, para quê? Para que tanto sofrimento? Para que tanto desespero? E aí Bartolomeu continua interrogando o mestre. E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece que luta contra nós, perguntou o pescador, de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade e com maestria. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Olha que interessante, né? Jesus responde com outras duas perguntas, né? Fazendo uma contraposição para Bartolomeu pensar. Jesus está fazendo ele pensar. Né? Olha que interessante. Será a aventura que se efetua a peso de ouro, né? A peso do dinheiro? O que é mais importante para você? É amealhar recursos a vida inteira, bens, materiais? Não que isso seja proibido, ninguém aqui está falando que isso é proibido. Todos nós temos o direito de fazermos o que quisermos, mas Jesus nos faz essa pergunta, né? Para que possamos pensar no que é mais importante para nós, como espíritos, né? As questões materiais, financeiras, esse envolvimento todo com o dinheiro e tal, essas questões, ou a iluminação definitiva da alma para Deus? A gente precisa pensar a respeito dessas coisas. E Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de que sua progenitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso mais perguntas para Jesus. Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos o ente amado? E Jesus responde, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado sua exposição judiciosa e serena. E Bartolomeu se despediu. Então Jesus vem nos trazer neste capítulo uma lição edificante, maravilhosa, para que tenhamos esperança, para que tenhamos coragem, alegria, se quisermos sermos verdadeiros discípulos do Evangelho. O Evangelho não nos obriga a sermos uma fortaleza o tempo inteiro, mas pede que sejamos alegres, confiantes, para que assim consigamos
espalhar a boa nova por aí, para os nossos irmãos em humanidade, para que assim consigamos levar boas vibrações às pessoas que entram em contato conosco e que muitas vezes esperam apenas uma palavra, apenas uma conversa amiga. Então que sejamos otimistas, que levemos palavras positivas para as pessoas. É isso que Jesus nos pede. E Ele pede que a gente confie no amor do Pai, porque ninguém está perdido. Nós somos imortais. E quando encerramos a nossa existência aqui na jornada da Terra, nós volvemos para Deus, porque somos filhos deles. Então que esse capítulo nos dê de fato o que ele vem nos dizer no título, que tenhamos bom ânimo. Uma ótima noite a todos, foi um prazer, nos encontramos no próximo vídeo, um forte abraço.